Imagina que a ideia da gente estar aqui com um avião voando, ele lança um determinado objeto. O que é que acontece? Desprezando a resistência do ar, para o piloto, esse objeto ele vai descer em queda livre. Para quem está na Terra, ele vai fazer um arco de parábola. Ora, o que é que vai a gente acontecer aqui? Se para o piloto, na hora que o piloto lançou, e mais à frente o objeto está em frente ao piloto, ele está mantendo a mesma velocidade do avião. Então, em relação ao avião, a gente está tendo uma velocidade constante. Por isso que a gente vai fazer uma separação nos movimentos horizontais e verticais. Então, na horizontal, se a gente despreza a resistência do ar, com resistência do ar, ele vai para trás. Mas se eu desprezar a resistência do ar, ele vai acompanhar a velocidade do avião ou a velocidade do veículo que o lançou. Então, a gente vai falar que na horizontal, a gente vai ter um movimento uniforme. Na horizontal, sempre a ideia de movimento uniforme. Aí, olha só, cara, de onde a gente lançou o objeto até onde esse objeto vai cair, digamos que esse objeto vai cair mais ou menos aqui nesse pontinho, né? Ele iria aqui, cairia aqui. Até onde esse objeto vai cair, eu vou chamar essa distância horizontal de alcance. É um ΔS comum, mas só para a gente falar na linguagem que nós estamos trabalhando com lançamento, essa distância horizontal a gente vai chamar de alcance. Então, nosso ΔS da horizontal, eu vou chamar de A, e vai ter o alcance. Ora, a velocidade na horizontal ela vai ser sempre constante. Então, eu vou falar para você que esse alcance vai ser a velocidade inicial vezes o tempo de queda. O alcance vai ser a velocidade inicial desse objeto vezes o tempo de queda. Aí, tio Augusto, e o tempo de queda? Cara, esse tempo de queda, ele vai estar com a gravidade, vai ser uma queda livre. Porque assim que eu lanço esse objeto, ele vai começar indo só horizontalmente para frente. Como ele começa indo só horizontalmente para frente e depois ele começa a cair com a aceleração da gravidade, quando a gente está trabalhando com a vertical, a gente vai ter um movimento variado. Então, na vertical, a gente vai ter, meu amigo, um movimento uniformemente variado, no qual a aceleração vai ser a própria gravidade. Aí, tio Augusto, o que é que vai pintar aqui quando eu tiver essa horizontal? Eu vou ter a ideia da altura, né? Da altura que ele vai descer. Se eu pegar a função horária dos espaços, espaço final igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado, eu vou perceber o seguinte: de onde eu soltei o objeto, eu vou admitir que seja zero. E a velocidade inicial de queda também é zero, porque assim que eu lanço o objeto, ele quer andar na horizontal, ele não quer cair de imediato. Aí o que é que vai sobrar aqui para a gente? Nós vamos falar aqui o espaço da vertical eu vou chamar de altura, você pode chamar y se preferir. A aceleração é a própria gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Dificilmente eu estou preocupado em achar a altura, ele sempre me dá. Normalmente eu quero o tempo de queda. Aí olha só o que é que eu vou ter aqui. Tempo ao quadrado vai ser 2h sobre g. De Augusto. Então a gente vai achar que toda vida que eu tiver uma queda livre, eu vou falar para você que na queda livre, o tempo de queda, ele vai ser dado pela raiz quadrada
de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Repara que é a mesma função horária dos espaços, Felipe. Só que, como eu posso fazer um encurtamentozinho dos detalhes, que eu posso considerar a altura inicial como sendo zero, a aceleração como sendo a própria gravidade, e a velocidade inicial de queda é zero, porque ele estava na horizontal, então eu consigo ter essa relação aqui do nosso tempo de queda. Então, toda vida que eu tiver lançamento horizontal, essas são as duas equações padrão. O alcance ou ΔS é velocidade vezes tempo, e o tempo de queda, raiz de 2h sobre g, onde esse h seria a altura no qual esse objeto vai estar caindo. Aí, Augusto, se ele pedir para mim a velocidade final, quando o objeto chega ao chão, quando esse objeto chega ao chão, você vai perceber aqui que você vai ter a velocidade horizontal constante. Essa velocidade horizontal aqui, ela nunca muda, ela vai ser constante. E você vai ter outra velocidade de queda, que é a velocidade vertical. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer Pitágoras. A velocidade na direção x, ela é constante. A velocidade na direção y, ela vai aumentar gradativamente com a altura. Quando eu faço a resultante das duas, vou fazer aqui a ideia de um pontilhadozinho para a gente lembrar que eu estou fazendo uma projeção. Quando eu faço aqui as duas, cara, aí eu vou ter a minha velocidade resultante. Se a questão pede para mim qual é a velocidade do objeto ao final da queda. Ao final da queda, o meu objeto vai ter uma velocidade horizontal e uma vertical. Então, a gente vai falar que v ao quadrado vai ser o Vx ao quadrado, né? O Vx é o nosso próprio V0, mais Vy ao quadrado. Show? Se quiseres anotar alguma coisa daí, faz isso para a gente um pouquinho adiante. Professor, Pois não. então, se eu puder isolar, por exemplo, parte do lançamento horizontal, pegar apenas a queda, eu posso utilizar tudo aquilo aprendido no movimento vertical. Isso, perfeito. Não é isso? É exatamente isso. Então, toda vida que você tiver um lançamento horizontal, Felipe, você vai tratar como se você tivesse um movimento uniforme e uma queda livre. Tudo que você aprendeu no movimento vertical, você vai usar para ele. Pronto, professor, terminei. Massa. Então, vamos lá um pouquinho adiante. Meu amigo, agora, quando a gente tem um lançamento oblíquo, de novo a gente vai fazer a separação em dois movimentos, horizontal e vertical. Só que, ainda na direção vertical, a gente vai separar a subida e a descida. Então, imagina que nós lancemos aqui uma bola, um objeto qualquer. Né? Esse objeto vai ser lançado com um certo ângulo aqui inicial. Aí a gente vai fazer a decomposição. Componente da direção x, componente da direção y. Toda a vida, tio Augusto, que eu for fazer esse movimento aqui, eu vou fazer essas duas separações? Vai. Aí você vai lembrar para mim aquela história do colado cosseno separado seno. Felipe, quando eu olho aí para o V0x e o V0y, qual das duas componentes, a x ou a y, está mais juntinho do θ? V0x. Show. Então, a gente vai falar que o V0x foi a componente do V0 que ficou colado no θ, colado cosseno. E o V0y vai ser a componente do V0 que ficou separado do θ, separado seno. Então, sempre a que ficar colada cosseno, a que ficar separada vai ser a nossa seno. A V0x, ela vai ser constante o tempo inteiro, porque a única aceleração que a gente vai ter ao longo desse movimento inteiro é a aceleração da gravidade. E a gravidade só vai atuar na vertical. Então, como a gravidade só está atuando na vertical, na horizontal a gente continua tendo um movimento uniforme.
Então, de novo, a gente vai separar entre horizontal e vertical. Mas a gente vai começar agora com a vertical. Toda vida que eu lançar o meu objeto, quando ele atinge a altura máxima, ele para de subir para começar a descer. Então, todas as vezes, no ponto de altura máxima, meu VY vai ser o zero, e esse ponto aí do VY0 vai ser a minha base de lançamento. Então, eu vou começar, Felipe, trabalhando com a vertical. Equação da velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Aí eu vou adaptar para a vertical. Vy vai ser V0y. Como eu estou indo para cima, a gravidade vai ser negativa, porque eu estou indo contra a gravidade, eu estou indo com o movimento retardado. Aí, Augusto, agora o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um pequeno arranjo aqui. Eu vou admitir que a minha velocidade na direção y, ela vai ser zero, porque eu vou atingir o ponto de altura máxima. Eu vou trabalhar só até a metade do gráfico. E aí eu vou te falar, Vy vai ser zero, V0y é o V0 que ficou separado do θ, menos G. Como eu separei até o ponto em que o Vy é zero, Felipe, eu separei só o tempo de subida. Porque eu estou considerando só o tempo em que a velocidade passa a ser zero. E aí, quando eu faço isso, eu acabei de achar a primeira equação. Quem é que vai ser o tempo de subida? O tempo de subida vai ser o V0y, V0 seno do meu θ dividido pela gravidade. Só que quando a gente está trabalhando com um movimento idealizado sem resistência de ar, o tempo de subida é igualzinho ao tempo de descida. Então a gente vai falar aqui que o tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida, porque o tempo de voo vai ser o tempo de subida mais o de descida, que é igual. E aí a gente já tem mais uma relação. O tempo de voo vai ser 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Repara que às vezes não é nem conveniente você decorar todas essas funções. Se você perceber quem é o V0x e o V0y, e se tocar aqui no ponto de altura máxima, a nossa Vy vai ser zero, você deduz todas as equações já com os dados na hora de resolver. Porque basta pegar as equações normais do m.u.v e atribuir para a velocidade y0. Então, isso aqui a gente acabou de achar a ideia do nosso tempo de voo. Tá. Aí eu vou te pedir agora para a gente pensar em Torricelli. Velocidade final ao quadrado vai ser velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos antes. Eu vou atribuir sempre o ponto de altura máxima. Então, Vy vai ser zero. V0y vai ser o V0 seno do θ, isso ao quadrado. Mais 2 vezes, como eu estou indo para cima, a minha gravidade é negativa, e como eu botei que a velocidade era zero, eu estou indo só até o ponto de altura máxima. Aí eu vou falar para você que 2GH vai ser V0 ao quadrado vezes o valor do seno ao quadrado. Aí eu achei mais uma equação, Felipe. Equação da altura máxima. A altura máxima vai ser dado por V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2G.
Então, a gente já tem aqui o tempo de voo. E a gente já tem a função da altura máxima. Repara que quando eu olho assim, parece que é uma equação toda nova. Mas, na verdade, eu só usei Torricelli. Então, a única coisa que eu fiz foi chamar VY de zero. Vou te dizer que espaço final vai ser espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, e a gente está fazendo aquelas historiezinhas da adaptação. Aí, eu vou te falar sempre na ideia da minha altura máxima para resolver a ideia da minha questão. Se eu trabalhar com o objeto chegando ao chão, a altura final é igual à altura inicial, né? Vai fazer a mesma diferença. Mas eu vou trabalhar com a ideia da altura máxima. Então, eu vou te falar que minha altura máxima eu saí do chão, minha velocidade inicial foi o V0y, e aqui eu vou usar só o tempo de subida, porque o tempo de subida, porque eu ainda estou querendo achar a ideia da altura máxima. Aí, menos a gravidade, que eu estou indo para cima, tempo de subida ao quadrado sobre 2. Ora, Augusto, mas o tempo de subida é o V0 seno θ sobre G. Isso. Então, a gente aqui faz a ideia das substituições. Essa aqui é um pouquinho usada, raramente a gente utiliza. E aí eu vou dizer para você que a minha altura máxima, ela vai ser o V0y, tempo de subida, menos G, tempo de subida ao quadrado sobre 2. Aí aqui é interessante, para não ficar uma função gigantesca, é que a gente trabalha o tempo de subida separado. Calcula o tempo de subida, calcula o V0y e substitui aqui. E finalmente agora a gente vai para a horizontal. Na horizontal, qualquer um dos lançamentos, tanto o lançamento horizontal como o lançamento oblíquo, na horizontal a gente não tem aceleração, então é movimento uniforme. Se é movimento uniforme, a gente vai trabalhar com aquela função dos espaços. Eu vou falar que espaço final é espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Agora a gente vai dar uma adaptada aqui, cara. O meu espaço eu vou chamar de alcance. Meu espaço inicial, o pé do lançamento, vai ser 0. Aí aqui eu vou ter o V0x. E o alcance eu vou usar o tempo de voo. Aí a gente vai falar que o alcance vai ser V0x. É o V0 e ficou colado no θ. Quem é o tempo de voo? Vamos relembrar aqui. 2 vezes V0 seno sobre G. 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Então, V0x, V0 cosseno θ, tempo de voo, 2 vezes V0 seno θ sobre G. E vamos dar uma arrumadinha nisso aqui, meu velho. Meu alcance vai ser V0 vezes V0, que eu vou botar V0 ao quadrado, vezes 2 vezes seno θ vezes o cosseno θ sobre G. E aqui, meu querido, a gente encerra essa parte teórica. Ó. O alcance vai ser V0 vezes V0, V0 ao quadrado. 2 vezes seno θ vezes cosseno θ
Na trigonometria a gente chama de seno de 2θ. E tudo isso aqui dividido pela gravidade. Dessas equações todas, Felipe, que a gente viu agora, altura máxima, tempo de voo, a única que eu recomendaria que se a gente pudesse memorizasse, é essa do alcance, porque a do alcance normalmente passa um branco na hora de deduzir, apesar dela ser só uma aplicação da equação do função horária, mas a gente acaba esquecendo dela. Então, seria interessante essa a gente lembrar. O resto a gente faz direto. Agora, me tira aqui uma dúvida, meu amigo Felipe. Qual é o valor máximo de seno que eu posso ter? Você lembra? O seno vai de quanto a quanto? O seno vai até 1, né? Que Massa. seria 90. Beleza. Então, olha só o detalhe. O seno de 2θ tem valor máximo igual a 1, que é o maior valor de seno. E você já me disse aqui que é 90 graus. Então, quem é o θ? Saca? O alcance depende do seno. O alcance máximo vai acontecer quando o seno de 2θ for igual a 1. Então, quando o seno de 2θ for igual a 1, a gente vai ter o alcance máximo. Acontece que você disse que o seno cujo valor é 1 vai ser 90 graus. Então, 2θ vale 90 graus. Logo, θ vale 45. Quem é esse 45 aqui? É o ângulo no qual o alcance é máximo. Então, se a gente estiver resolvendo uma questão e ele falar para a gente que o alcance vai ser máximo, implicitamente ele está dizendo que o ângulo é de 45. Então, 45 graus é o ângulo de alcance máximo. Professor, Pois não, querido? então se eu idealizar as outras assim, circunstâncias, como resistência do ar, gravidade, ambiente, etc., força, então assim, lançando um objeto a 45 graus, eu chegaria ao alcance máximo que ele poderia chegar, Exatamente. levando apenas em consideração a angulação dele. Claro, tem Isso. outras. Isso, tirando as outras condições, que a gente está trabalhando na ideia do nosso movimento livre. Aí, numa questão que ele peça para você, qual seria a distância de segurança? A distância de segurança é o alcance máximo. Sim, entendi. Aí, nesse caso, aí, o seno de 2θ vale 1, ou seja, o alcance máximo seria dado por V0 ao quadrado sobre G. Agora, de Augusto, e se eu tiver o A tendo aí? Se eu tiver o A, eu tenho que ver essa variante. O A está empurrando o objeto a favor ou contra? Né? Porque se for a favor, o alcance aumenta, se for contra, o alcance diminui. Então, aí tendo resistência do A e as variáveis são outras. Ele tem que me dar essas condições. Mas, a princípio, ele só vai te cobrar a condição em que seja idealizado, que não tenha resistência do ar. Beleza? Quando a gente puder avançar, aí você me dá aquele toque. Já pode ir, professor. Já, não, tenho... Massa. Agora, tem um lance aqui curioso no aspecto. Se eu tiver dois ângulos que sejam complementares, o alcance vai ser o mesmo. Então, se por acaso eu tiver um θ1 mais um θ2, e a soma desses dois ângulos aqui me der 90 graus, qual é a condição necessária que eu vou ter aqui, Felipe? O alcance 1 vai ser igualzinho ao alcance 2. Agora, o que acontece? Quanto maior for o ângulo de lançamento, maior a altura que ele vai ter. Então, maior o tempo de voo, né? Então, o tempo de voo, ele muda. O tempo de voo
ele vai ser proporcional ao ângulo. Maior ângulo, maior tempo de voo, mas o alcance vai ser o mesmo. Então, se, por exemplo, a gente tiver um θ1 de 30 graus, eu acho que chegou aqui alguém com a gente, deixa eu só mexer aqui para botar. Foi, professor, só Foi tu que troquei mexeu. aparelho. Desculpa, perdão. Não, tudo bem, professor. Pensei que era um dos meninos aqui que estava querendo voltar para assistir aula. E o nosso θ2, cara, for 60 graus, ora, 30 mais 60, 90 graus. Então, Augusto, o que é que vai acontecer aqui? Obrigatoriamente, o alcance 1 vai ser igual ao alcance 2. Mas o meu objeto vai passar mais tempo com um ângulo de 60 graus no ar. Então, uma curiosidadezinha que ele pode perguntar alguma coisa a respeito disso. Então, toda vida que eu tiver ângulos complementares, eu vou estar sempre com o mesmo alcance. Perfeito? Quando a gente puder avançar, tu me dá aquele toque. Rapaz, eu estou preocupado, Felipe, porque eu estou com 10 alunos que eram para estar assistindo aula, cara, e os meninos não estão assistindo. Tá complicadinho. Eu quero que a turma passe, mas o pessoal tá querendo passar, rapaz. Eu vou dar uma puxada de orelha. Exatamente. Cinemática é super importante, mas os meninos estão faltando, rapaz. Eu fico até calado. Tem um deles que trabalha direto, ele já está na área da saúde, está querendo mudar de área, eu até entendo. Pode ficar tranquilo, não se preocupe com o microfone, não. Qualquer coisa aí, só você perguntar que está de boa. Muito bem, vamos nós. A gente vai, então, fazer aqui aquela rápida resumada aqui para a gente trabalhar e partir para frente. Augusto, então, toda vida que a gente tiver lançamentos, toda vida que nós tivermos lançamentos, você sempre vai separar o lançamento em duas partes. Qualquer um dos lançamentos. Na horizontal, você vai lembrar que não existe aceleração, porque a gravidade só atua na vertical. Então, toda vida que a gente tiver lançamento na horizontal, a aceleração vai ser zero. Se a aceleração vai ser zero, você vai tratar todo o movimento da horizontal como movimento uniforme. Na vertical, aí a gente vai ter que a aceleração vai ser a própria gravidade. Se a aceleração é a própria gravidade, a gente vai tratar como movimento uniformemente variado. As duas equações que eu acho que são mais cruciais a gente lembrar seria, né, no movimento horizontal, no lançamento horizontal. Eu vou usar a mesma equação que a gente está tendo da queda livre para achar o tempo de voo.
Então, o tempo de voo seria dado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura pela gravidade. Na hora que a gente tiver o lançamento oblíquo, na hora que a gente tiver o lançamento oblíquo, você vai lembrar que na altura máxima Vy é igual a zero, e você vai lembrar para a gente que o alcance seria dado por quem? V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, que é, ó, V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, e a gente vai lembrar que o alcance máximo se dará com quem? 45 graus. Eu acho essas informações aqui cruciais para a gente lembrar. O resto, a gente vai adaptando à medida que os exercícios chegam. Quando der tempo aí, você só sinaliza. Opa, já pode. Até eu me distrair agora. Pois é, rapaz, você está tão ligeiro que agora eu fiquei. Eu que me impressionei. Vamos lá então, pensar nessa primeira questão aqui. Eu vou pedir para você dar aquela lida antes de mim e já já eu explico ela. Vamos lá então. O jogador de futebol ele chuta uma bola sem provocar nela qualquer efeito de rotação. E aí, se eu tiver a ideia da rotação, aí eu vou ter curva, eu vou ter aquela trajetória que ela pode mudar. Então, sem rotação, eu vou ter a ideia do lançamento oblíquo normal. Quando ele chuta a bola sem rotação, o que é que ele está dizendo? Essa bola vai atingir a altura máxima e vai descer. Muito bom. A resistência do ar é desprezível e a trajetória da bola é uma parábola. Traça-se um sistema de eixos coordenada com o eixo X horizontal, em 1000, paralelo ao chão no campo de futebol, e o eixo Y vertical, em 1000V, no sentido positivo para cima. Na figura a seguir, o vetor V0 indica a velocidade com que a bola é lançada, a velocidade inicial. Aí, abaixo, estão indicados os vetores W1 a 4, sendo 4 o vetor nulo. Os vetores que descrevem adequadamente a velocidade e a aceleração da bola no ponto mais alto da sua trajetória vão ser. Olha só. Quando eu boto minha bola no ponto mais alto da trajetória, a velocidade y é zero. Mas em nenhum instante a gravidade desaparece.
Então, o que é que significa dizer? No ponto mais alto da trajetória, a minha bola, ela continua sendo submetida à aceleração da gravidade. Então, quando ele pede aqui para mim, quem é o meu vetor aceleração? O meu vetor aceleração vai ter que ser o vetor que está para baixo. Então, tio Augusto, quem é que vai ser o vetor aceleração? O vetor aceleração vai ser o W2. No ponto mais alto da minha trajetória, a velocidade y é zero. Mas lembra que eu tenho um movimento uniforme na horizontal. Então, na horizontal, eu continuo o tempo inteiro tendo minha velocidade x inabalável. V0x é constante. E aí, o que é que vai acontecer? Meu V0x vai ser o meu W1, que é horizontal. E aí, o que é que eu teria? W1 e W2 seria a nossa resposta. Velocidade horizontal constante, a velocidade não muda, então por isso que na altura máxima eu continuo tendo a velocidade horizontal, e a gravidade ela nunca é zero. Cuidado que a gente confunde a gravidade com a ideia da velocidade vertical. A velocidade vertical é nula, mas aí o corpo continua tendo gravidade, por isso que ele vai começar a descer. Beleza, Felipe? Tranquilo nessa primeira? Então vou pintar aqui na segunda. Segunda questão, meu amigão. Deixa eu botar aqui uma lupazinha para aplicar a gente enxergar melhor. Sem esporte na TV, canais apostam em reprises durante a pandemia. Em uma dessas reprises, o jogador Neymar chuta a bola formando um ângulo alfa com horizontal. A bola passa rente ao travessão do goleiro Cacilas e a emissora de TV informou que a bola levou 1,2 segundos para alcançar o gol. Nós temos aí o tempo de voo. Considerando que a bola no ar como ponto material, desprezando a resistência do ar, quaisquer efeitos de rotação da bola, sempre é interessante eu ter isso, porque se eu tiver a rotação, tem o chamado efeito Magnus. Então, tendo o efeito Magnus, que é o efeito de rotação, a bola pode adquirir qualquer trajetória, ela pode fazer parábola horizontal, ela pode fazer qualquer tipo de movimento. Então, sem rotação, para que eu tenha só a parábola vertical normal. Aí, a velocidade com que a bola foi chutada é de. Eu estou querendo que a gente ache a velocidade inicial dessa bola. Aí, figurinha está pequenininha, mas eu vou olhar aqui para um detalhe. Ó. Ângulo alfa chutou. Aí, a primeira informação que eu tenho aqui é o alcance. Ó. Eu estou tendo o tempo de voo, 1,2 segundos. Eu estou tendo o alcance, 21,6 metros. A bola, ela partiu do chão. Quando ela foi chutada, ela estava no chão. E aí ele fala para mim que nesse 1,2 a bola estava atingindo a altura de 2,4 metros. Então, informações que a gente tem aqui. O tempo, 1,2 segundos. Espaço inicial, 0. Alcance, 21,6. E altura, 2,4. Então, o que é que eu vou fazer a respeito daí? Se eu já estou tendo tempo de voo, se eu já estou tendo alcance, eu consigo achar a velocidade horizontal. Desculpa, a velocidade vertical, me perdoe. Eu consigo achar a ideia da velocidade vertical. Então, o que é que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou trabalhar com função horária dos espaços. Ó. Espaço final é igual a espaço inicial, mais V0T,
mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Augusto, por que eu não posso usar aquela fórmula do alcance? Alcance é V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Porque eu não tenho θ, no caso aí seria o alfa, eu não tenho θ, nem eu tenho V0. Eu estaria com duas incógnitas. Por isso que não serve para mim. Então, a equação que vai servir para mim agora vai ser essa aqui, ó. Qual é a altura final que a minha bola vai chegar? Minha bola chega na altura final de 2,4 metros. Ela saiu da onde? Do chão. Minha velocidade inicial é a y, em 1,2 segundos. Como ela foi chutada para cima, a gravidade vai ser negativa. E aí ele manda a gente utilizar a gravidade como sendo 10. Menos 10 vezes 1,2 ao quadrado sobre 2. Augusto, por que é que tu usou a função horária dos espaços? Vamos lá. Na hora que eu tenho um lançamento oblíquo, eu tenho o MU e o MUV. Aí, se eu fosse para a fórmula do alcance, que eu pedi para a gente lembrar, o alcance vai ser V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Aí eu não tinha a velocidade inicial que eu quero, nem tenho θ. Então, essa aqui não rolaria para eu trabalhar por conta desses dois detalhes. Aí, se eu pensar em função horária dos espaços, V igual a V0 mais AT. Bom, acontece que isso aí não é a altura máxima. É um ponto de altura intermediária. Então, eu não tenho a velocidade inicial, nem a final, nem a inicial. Não rola. Se eu fosse trabalhar a Torricelli, V2 igual a V02 mais 2A ΔS. O ΔS é a altura, beleza, eu tenho 2,4. Mas eu não teria nem a velocidade final, nem a inicial. Então, a única equação que eu poderia trabalhar de início seria a função horária dos espaços, que é a única que eu tenho elementos para trabalhar de início. Então, eu vou falar para você que 2,4 vai ser 1,2 V0Y menos. Aí aqui eu vou ter 1,2 ao quadrado, dá 1,44. Confere, por favor. Então, tio, eu vou estar com 1,44, que é 1,2 ao quadrado, né? Isso aqui vezes 5. Quando eu fizer isso, eu vou achar 7,2. Eu vou somar com o meu 2,4, vai dar 9,6. Aí eu vou te falar que V0Y vai ser 9,6 dividido por 1,2. Eu vou achar que V0Y é 8 metros por segundo. Bom, agora eu pensei o seguinte: na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Então eu vou usar aqui S0 mais VT. Eu vou alcançar 21,6 metros. Eu saí aqui da posição inicial 0.
minha velocidade vai ser a V0x e meu tempo vai ser 1,2. V0x vai ficar 21,6 dividido por 1,2. Ora, na hora que eu dividir, eu vou pegar aqui a nossa calculadora para eu ganhar tempo, eu vou querer 21,6 dividido por 1,2. 18 metros por segundo. Tio Augusto, mas quando eu lançar o objeto, quando a gente pegar a nossa bolinha que a gente lançar, eu vou te falar que o V0y e o V0x são perpendiculares. Então, se essa meninada aqui é perpendicular, quando a gente fechar aqui o paralelograma, a resultante disso aqui é o V0 que a gente está querendo achar. E aí eu vou te falar que V0 ao quadrado vai ser V0x mais V0y ao quadrado. V0 ao quadrado vai ser 18 ao quadrado mais 8 ao quadrado. V0 ao quadrado vai ser, cara, eu estou querendo aqui 18 ao quadrado. 18 ao quadrado vai me dar 324. Mais 64. Aí V0 ao quadrado vai me dar 388. Bom, quando eu tiro raiz de 388, vai dar 19,7. Aproximadamente 20 metros por segundo, letra D. Muito bem, meu amigo, vamos fazer juntos aqui. A partir de uma elevação de um lago de águas tranquilas, uma criança lançou uma pedra obliquamente para cima com velocidade de módulo 10. Ok. Na hora que lançou para cima, você já sacou, a aceleração da gravidade vai ser negativa. Aí ele fala para mim que forma um ângulo com a horizontal, tal que o seno seja 0,80 e o nosso cosseno 0,60. Sabendo que a pedra saiu do mão do garoto de uma altura de 4 metros acima da superfície do lago e considerando a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, o deslocamento horizontal da pedra até o lago, deslocamento horizontal, estou te pedindo para a gente achar o alcance. Bom, o que é que a gente vai fazer aí, cara? Eu tenho a velocidade inicial, vamos pensar juntos aqui. Eu não resolvi ela ainda não, mas a gente vai pensar juntos. Eu tenho uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Quando eu fiz isso, meu V0x vai ser o V0 colado no θ, porque o x sempre está juntinho do meu θ. Então a gente vai falar que o nosso V0x vai ser 10 vezes 0,60
e achamos que o V0x será 6 metros por segundo. Vou fazer aqui mais rápido, V0y vai ser o V0 seno de θ. Aí a gente já sabe que o seno de θ é 0,8. V0y, então, vai ser 8 metros por segundo. Bom, eu pensei aqui, cara, em achar o tempo de voo pela função horária dos espaços. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Aí, minha altura final foi o chão, 0. Minha altura inicial, 4 metros da mão do garoto. Minha velocidade inicial na direção Y foi 8. Como eu estou indo para cima, a gravidade é negativa. Aí eu vou ter T ao quadrado sobre 2. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Eu vou falar que 5T2 menos 8T menos 4 igual a 0. Ou menos 5T2 mais 8T mais 4. Botei aqui menos. Aí vamos lá. Quem é que seria o nosso delta? Delta vai ser o B2 menos 4 AC. Nosso delta vai ser 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. E aí eu vou dizer que o meu delta está sendo 144. Vai me corrigindo, tá, Felipe? Raiz de delta seria 12. Aí eu vou ter aquela história do menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Não pode ser negativo, né? O meu referencial vai ser positivo. Então, 8 mais 12, 20. 20 dividido por 10. Eu achei que o tempo de voo aqui foi de 2 segundos. Aí S igual a S0 mais VT. A distância que eu vou alcançar vai ser 0. Na direção vertical eu teria 6 de velocidade e o tempo de voo 2. E aí o alcance foi de 12 metros. Na hora que ele deu para você essa ideia aqui de divisão, né, ele trabalhou aqui com essa ideia de divisão, você vai pensar de novo, eu estou tendo aí um lançamento horizontal, e eu posso separar esse movimento horizontal em um vertical, uma queda livre, e um lançamento horizontal, um movimento uniforme da horizontal. Então, vou pensar juntos aqui nas informações. Ó. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante e, no ponto A, abandona um objeto de dimensões desprezíveis, que a partir desse instante cai sobre a ação exclusiva do peso e toca o solo plano e horizontal no ponto B. Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em 4 instantes e tempos diferentes. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura de sobrevoo desse helicóptero é igual a... A gente vai partir do princípio aqui que, se aqui eu tenho um movimento uniforme e eu estou tendo distâncias iguais, então distâncias iguais são alcançadas em intervalos de tempos iguais. O que é que vai acontecer? Esse primeiro instante aqui, ele corresponde a um intervalo de tempo.
esse é um segundo intervalo de tempo e esse é um terceiro intervalo de tempo, não necessariamente um segundo, mas são 3 intervalos de tempos iguais. E aí, o que é que vai acontecer aqui, meu caro? Como eu estou querendo saber a minha altura, eu vou usar o princípio de Galileu. O que é que diz esse princípio de Galileu? O princípio de Galileu diz o seguinte: se eu fizer um gráfico da velocidade em função do tempo numa queda livre, e aqui a vertical é a queda livre, esse gráfico ele vai estar aqui com torno de 45 graus. E aí eu posso pensar esse gráfico aqui em fazer algumas divisões de intervalos de tempos iguais. Eu estou aqui à mão livre, talvez não fique exatamente do mesmo tamanho, mas eu quero aqui que a gente pense em intervalos de tempos iguais. Aí o que é que diz o princípio de Galileu? Eu vou pegar isso aqui, Filipão. Como meu desenho não está em escala, deixa eu tentar fazer aqui um pouquinho diferente. Meu desenho não está em escala, eu vou tentar dar uma arrumada aqui para deixar ele mais ou menos próximo da escala. Para deixar ele mais ou menos perto da escala, eu vou fazer aqui retas paralelas, só para tentar deixar o desenho mais bonitinho. Cada divisão dessa que eu fiz aqui corresponderia a um intervalo de tempo. Aí, cara, o que é que fala o tal desse princípio de Galileu para mim? Olha só o barato dele. Augusto, no primeiro intervalo de tempo, eu percorri uma distância d qualquer. Então, aqui eu percorri uma distância d no primeiro intervalo de tempo. No segundo intervalo de tempo, eu vou percorrer o d que eu já havia percorrido mais 2d. Então, no segundo intervalo de tempo, eu vou percorrer 3d. No terceiro intervalo de tempo, eu vou ter os 3d que eu já tinha, 1, 2, 3, e vou percorrer mais 2d. Eu vou percorrer 5d. No quarto intervalo de tempo, 5 mais 2, eu vou percorrer 7d, onde d é a distância do primeiro instante de tempo. Tudo bem até aí? Então, o que é que eu vou te falar? Pois não, querido? Pode repetir, por favor? Posso, com toda certeza. A ideia do princípio de Galileu é que ele fala para a gente. Deixa eu ver se eu tenho essa figura aqui mais bonitinha para a gente pensar melhor nela. Me dá um segundo. Eu acho que provavelmente eu tenho ela aqui mais bem feitinha. Aí vai ficar mais fácil a gente entender. Pronto. Eu vou recorrer aqui o fato dela já estar desenhada, porque ela desenhada fica um desenho mais claro da gente perceber. Felipe, o princípio de Galileu diz o seguinte: na hora que eu tenho uma queda livre, e no lançamento horizontal, a vertical é uma queda livre. Certo? O que é que ele fala? Em cada instante de tempo, eu vou estar aumentando a velocidade. Então, de um mesmo instante de tempo para um outro instante de tempo diferente, eu consigo percorrer 2 vezes mais do que eu percorri no primeiro instante. Então, a ideia que ele me diz aqui é o seguinte, ó, no primeiro instante de tempo, eu vou percorrer uma distância d. No meu caso aqui, 20 metros, ele disse que caiu no primeiro instante de tempo, porque eu veio uma distância d.
Vamos dizer que esse instante de tempo seja de 1 segundo. Em 1 segundo, eu caí D. Só que a minha velocidade aumentou. Então, no próximo segundo, eu vou percorrer o D que eu já havia percorrido, mais 2D. Então, no primeiro instante de queda, eu vou percorrer uma distância D. 1 segundo mais, ou seja, entre o primeiro e o segundo, como a velocidade aumentou, eu vou percorrer D mais 2D. Aí eu vou percorrer 3D. No terceiro segundo, lembra que não é em 3 segundos, o terceiro segundo é do segundo ao terceiro. Como eu estou em queda livre, à medida que eu estou caindo, minha velocidade está aumentando cada vez mais. Aí, em 1 segundo agora, em vez de percorrer D, como a minha velocidade já aumentou, em 1 segundo agora eu vou percorrer 5 vezes o que eu percorri no primeiro. Exemplo, no primeiro instante eu caí 20 metros, no próximo segundo eu desço 60. No segundo seguinte, eu já desço 100. Porque como a minha velocidade está aumentando com a queda, eu percorro uma distância cada vez maior. Aí, entre o terceiro e 4 segundos, no quarto segundo, eu vou percorrer o quê? O que eu tinha mais 2, 7. No segundo seguinte, 9, e assim sucessivamente. O D é a distância de queda no primeiro instante de movimento. Pode ser o primeiro, o segundo, o primeiro intervalo de tempo. Vai ser o meu D. Aí, como a velocidade está aumentando com a queda, lembra que eu tenho que V é igual a V0 mais GT. Se eu vier da queda livre, V vai ficar igual a GT. O G é 10, aí vezes T. Aí, olha só. Se eu pensar em 1 segundo, tá? No primeiro segundo, eu percorri 10 metros. A velocidade foi 10, né? Eu percorri 10 metros. No segundo segundo, minha velocidade agora quem é? 20. Então, eu já vou aumentar mais a distância que eu estou percorrendo. No terceiro segundo, qual seria a minha velocidade? Já é 30. Por isso que eu percorro cada vez mais distâncias maiores com a queda. Então, o princípio de Galileu, ele diz para mim que toda vida que eu tenho uma queda livre, a cada instante de tempo que eu caí, aumenta mais 2 vezes a distância que eu percorri no primeiro instante. Se no primeiro segundo eu percorri 20 metros, no segundo segundo eu vou percorrer o meu 20 metros mais 40. Eu vou percorrer 60 metros. E assim sucessivamente. Percebido essa ideia? Agora sim, professor. Obrigado. Valeu, querido. Aí, olha só aqui a lógica, se a gente for pensar aqui um pouquinho. Eu vou aproximar isso aqui de uma reta, tá? Eu vou aqui aproximar a ideia de uma reta só para a gente pensar. Aí, olha só. No primeiro instante de movimento, se a gente aproximar isso aqui, pensar como uma reta, eu percorri isso aqui, ó. Foi uma distância D. Metade de um retângulozinho. Olha só no próximo instante. 1, 2, 3. No instante seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deu para sacar, Felipe? Sim, professor. Massa. Então, olha só. Augusto, como é que eu sei que aí são tempos iguais? Ele não fala nada do tempo nessa figura. Mas como é que eu sei que são tempos iguais? Porque, Felipe, na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Então, se as distâncias da horizontal elas estão iguais, D, D e D, se eu tenho distâncias iguais, obrigatoriamente eu tenho que ter tempos iguais. Tudo bem até aí? Aí o que é que eu vou te dizer? No primeiro instante, essa distânciazinha que a gente percorreu aqui, meu velho, ela vale 20 metros. Aí, no segundo instante de queda, Felipe, no segundo instante de queda, eu vou falar para você que eu vou ter 1,
2, 3. Cada pedacinho desse vai corresponder aos 20 metros que ele me deu aqui. Então, no primeiro instante de queda, tio Augusto, eu percorri 20 metros. Agora eu percorri 20, mais 20, mais 20. Eu percorri 60 metros. Porque eu percorri os 20 mais 2 vezes 20. Augusto, no instante seguinte, cara, como é que fica? Felipe, eu vou percorrer 20, 20 e 20, que eram os 60 metros que eu tinha, mais 2 vezes 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou percorrer 100 metros. Então, quem é que vai ser a minha altura? 20 mais 60 mais 100. Quem é a minha altura? 180 metros. Meu velho, confronta aí. Princípio de Galileu, a gente não está muito habituado a usar, não. Confronta aí e vê se a minha explicação ficou um pouquinho entendida. Ficou, professor. Obrigado. Show, cara. Então a ideia foi essa. Quem foi o meu D que ele me deu aqui? O meu D foi 20 metros. Então agora eu vou estar percorrendo 3 vezes 20. Eu vou estar percorrendo 60 metros. Depois disso eu vou estar percorrendo o quê? 5 vezes 20. Eu vou estar percorrendo 100 metros. Então, ao todo, eu percorri 20, mais 60, 80, mais 100. A queda toda foi 180. Onde é que eu vou usar isso? Esse teorema de Galileu ele só pode ser usado quando a velocidade inicial é zero, ou seja, o teorema de Galileu ele pode ser utilizado na queda livre e no lançamento horizontal. Lançamento com acento não rola, Augusto. De novo, saca que ela não sai do chão, Felipe. Quando ela não sai do chão, a gente vai ter que usar a equação completa. Sim. Aí ele diz que em uma aula de tênis, um aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e golpeou com a raquete extremamente no instante em que ela parou no ponto mais alto. Opa, então aí, Felipe, eu estou tendo só a ideia do lançamento horizontal, porque ela já estava no ponto mais alto. Confere até aí, ela estava com VY0. Sim, confere. Aí vamos lá. Ele golpeou essa raquete no instante que ela parou no ponto mais alto da trajetória, a 2,45 metros de altura em relação ao solo. Imediatamente depois desse movimento, a bola partiu com a velocidade horizontal V0 e tocou o solo a 16,8 metros de distância. Aí eu quero saber de você, qual foi a velocidade inicial quando a bola perdeu o contato com a raquete? Cara, o que é que eu pensei aqui? De novo, separar os dois movimentos. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar em achar qual seria o tempo de queda que ele teria. Eu pensei assim, a gente vai questionando, tá? Não estou dizendo que eu estou certo, não. A gente está discutindo a questão. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, ou aquele tempo de queda de novo de raiz de 2H sobre G, que é a mesma coisa. Aí, olha só, eu vou falar para você aqui que ΔH ou ΔS vai ser 2,45 metros. Como ele fala para mim aqui, e quando ele bateu a raquete, né, ele estava no ponto em que a bola tinha parado, ele gapeou exatamente no ponto em que ela parou, então a minha velocidade inicial aqui é zero. Como ela vai descer, a gravidade é positiva e eu vou ter T ao quadrado sobre 2. Até aí, tá de boa, por favor? Entendi, professor.
Aí eu vou achar aqui quem seria a ideia do nosso tempo de queda, né? Então, de Augusto, eu vou estar o quê? Eu vou estar com 0,245 vezes 2. Então, eu vou te dizer que o t ao quadrado vai ser igual a 0,49. Aqui eu já multipliquei e dividi por 10. Então, esse tempo de queda seria 0,7 segundos. Confere se minhas contas estão certas, Felipe. 4,9 dividido por 10, 0,49. Sim, tudo. Augusto, como eu estava lá do alto e já caí, se eu quisesse usar aquela fórmula que o tempo é raiz de 2h sobre g, dava certo? Dava, era a mesma coisa. Aquela curtinha aqui, o tempo de queda é raiz de 2h sobre g, é a mesma dessa daí que a gente fez agora. Aí agora, Felipe, se eu já achei o tempo de queda, eu pensei em fazer o seguinte. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Esse negócio vai andar 16,8 metros. O espaço inicial eu vou botar aqui a raquete. A velocidade horizontal que eu quero achar e o tempo 0,7. Então eu vou pegar aqui 16,8 e vou dividir por 0,7. 16,8 dividido por 0,7, 24. Augusto, mas por que que não foi aí um lançamento oblíquo? Porque eu já estava no ponto de altura mais, no ponto de maior altura, no ponto de altura máxima. Como eu já estava no ponto de altura máxima, eu tinha, na verdade, era um lançamento horizontal. No lançamento horizontal, V0Y é zero. Então, a única velocidade que eu vou estar aqui, Felipe, é a velocidade na direção X. E o tempo de queda ele pode ser calculado em função da raiz de 2h sobre g, que é a mesma função horária dos espaços. Então, foi uma ideia de um lançamento horizontal disfarçado. Olha só, o corpo é lançado obliquamente para cima. Quando eu tenho um lançamento oblíquo, eu sempre gosto de pensar naquela história da altura máxima. Na altura máxima eu paro. E aí, Felipe, eu vou fazer o seguinte: velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Na hora que eu atinjo a altura máxima, eu paro. A velocidade eu não sei quem é. Como eu estou indo para cima, a aceleração é a gravidade. E quando ele fala para mim que esse cara ficou 6 segundos no ar, o que é que eu vou levar em consideração? Só para subir ele precisou de quanto? 3. 3 segundos, né? Então aqui eu acho que tem alguma coisa que eu não bati legal na questão. Mas vamos lá. Então, isso aqui é o V0. Olha, já ia fazer besteira. Isso é o V0Y. É só de subida. Então, V0Y vai ser 30 metros por segundo. Tá perfeito até aí? Sim. Acontece que o V0Y é a componente do V0 que fica separado do θ. Então, 30 vai ser V0 seno de 30 graus. 30 vai ser V0 vezes 1/2, 60. E aí, meu rei? Confere, se tiver não concordar, vamos conversar a respeito. Professor, agora confere. Professor, Cara, eu deixa eu só vou. revisar aqui, porque eu acho que eu tive a proeza de escrever uma coisa errada aqui. O tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Não Isso. é isso? Que seria igual a 2 vezes seno de θ sobre a gravidade. Acho que faltou alguma coisa aí. Então vamos lá. O tempo de voo
Certo. Só para escrever. Seria 2v0 Ah, desenho. seno de θ sobre a gravidade. Você usou aqui o 6, vai ser 2 vezes v0, seno de θ 1/2 Sobre 10. por 10. Show. Aí o nosso v0 seria 60. É outra forma de fazer, né? Outra forma de fazer. Isso. Eu acho que só assim me enrolei porque eu não escrevi certo aqui. Quando você lembra a fórmula, Felipe, é mais rápida. Sim. Né? O meu lance é o seguinte, eu só lembro, no meu caso, né? Não estou dizendo que é para fazer isso não, mas eu só lembro daquele tempo de queda e do alcance. Aí, como é que eu faço? Como eu não fico lembrando de tudo, eu sempre vou para a história que o VY vira zero, ponto de altura máxima. Aí, na hora, eu já boto os dados. Mas essa solução que você deu aqui foi perfeita. Um corpo é lançado para cima com velocidade de 50 na direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Aí eu quero saber, no ponto mais alto da trajetória, qual é a velocidade do corpo. O ponto mais alto da trajetória, a velocidade do corpo é a horizontal, concorda? Certo, concordo. Então, quem é que vai ser o meu V0x? Vai ser o V0 cosseno do meu ângulo. No ponto mais alto, o V0y é zero, então só tenho x. Eu vou ter 50 vezes cosseno de 60 graus. Então, meu V0x, 25. Ok. Se eu quero o tempo, V igual a V0 mais AT. No tempo de altura máxima, VY é zero. Aqui eu tenho V0 seno de θ, como eu estou indo para cima, menos GT. Aí, Augusto, zero. Isso vai ser 100 vezes 1/2, menos 10 vezes o tempo de subida. O tempo de subida, Filipão, 5 segundos. Perfeito. Você fez pela fórmula direta, não foi isso? Foi, eu calculei a altura máxima e depois fiz aquela fórmula do tempo, que é Massa. 2 vezes a altura sobre a raiz, né? 2 vezes a altura sobre a gravidade. Pronto, pode ser. Eu pensei em começar calculando a altura máxima, mas aí eu fui de novo lembrando aquele esquema. Toda vida que eu atinge a altura máxima, a velocidade é zero. Você calculou o tempo, então você deve ter feito perfeito, talvez essa ideia da fórmula prontinha, né? Raiz de 2h sobre G. Exato. Então a gente vai falar que o tempo de queda vai ser raiz de 2 vezes 8.000 metros, já que são 8 quilômetros, dividido por 10. A gente vai dar uma simplificadinha aqui. Eu vou estar o quê? 40 segundos, conferem? 2 vezes 8, 16, raiz de Isso. 1.600. Acontece, Felipe, que o tempo que a bomba vai chegar é o mesmo tempo de queda, porque os movimentos são simultâneos. Então, na hora que o avião está lá voando e solta a bomba, o que é que vai acontecer? Independente da distância que o submarino esteja, o cara vai ter que soltar essa bomba antes do submarino. Ele não pode soltar em frente, ele tem que soltar antes cada velocidade horizontal. Aí qual é o tempo que o submarino tem para fugir? É o mesmo tempo que a bomba tem para cair. Questão de número 11, bebê. O menino atira uma bola com velocidade de 25 metros por segundo no ângulo de 40 graus acima da horizontal, diretamente contra uma parede, conforme mostra a figura.
Muito bem, a gente vai ter aqui a nossa velocidade inicial de lançamento. E lembra que eu vou separar isso em duas componentes. Eu vou falar para você que eu vou ter a minha componente horizontal, responsável pelo alcance, minha componente vertical, responsável pela altura. Então, eu vou falar para ti que nós vamos ter o V0y, V0 separado do θ, V0x, V0 cosseno θ. Na horizontal, a gente vai ter movimento uniforme. Muito bem, ele disse para mim que a parede está a 22 metros do ponto de lançamento, G vale 10, seno de θ vale 0,643, cosseno 0,766, tangente 0,839. Expressando a força de atrito com ar, qual é o tempo em segundos no qual a bola fica no ar antes de bater na parede? Bom, se ela vai bater na parede, ela vai conseguir se deslocar os 22 metros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar na horizontal. Na horizontal tem um movimento uniforme. Eu vou te dizer que velocidade vezes o tempo vai me dar o ΔS. Tá, esse ΔS vai ser o alcance. A velocidade que eu tenho aqui vai ser o V0x, que vai ser o V0 cosseno do θ. E esse tempo aqui vai ser o nosso tempo de voo. Qual é o alcance que eu vou ter? 22 metros. Velocidade inicial, 25 metros por segundo. Cosseno vai ser 0,766 vezes o tempo de voo que a gente está querendo achar. Ora, Bezão, eu vou te falar que o nosso tempo de voo dividido por 25 vezes 0,766. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Eu quero 25 vezes 0,766. 19,15. E aí, o que é que eu vou ter agora, meninada? Eu tenho 22 dividido por 19,15. Isso me dá 1,148. 1,148 segundos. Ou seja, esse tempo de voo vai ser próximo de quanto? 1,15 segundos. Você vai marcar para a gente, por favor, letra B. Vamos mais uma? Questão de número 12. Uma esfera é lançada horizontalmente do ponto A e passa rente ao degrau B, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu quero saber de você, qual é o valor da velocidade horizontal da minha esfera? A gente vai começar achando o tempo de queda. Quando eu tenho lançamento horizontal, o tempo de queda, ele é o mesmo tempo da queda livre, vai ser dado pela raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, queda livre ou lançamento horizontal, você pode calcular o tempo de queda a partir daqui. Então, a gente vai falar, Bezão, que o nosso tempo de queda vai ser 2 vezes a altura, só que eu não posso deixar essa altura em centímetros. Eu vou dividir por 100 para deixar em metro. Vai ser 0,2. Dividido pela gravidade, que é 10. Ora, Bezão indo. Nós vamos achar que esse tempo aqui é de 0,2 segundos. 0,4 dividido por 10, 0,04. Nós temos como raiz 0,2 segundos. Ah, professor, agora na horizontal. Na horizontal a gente tem o alcance, na horizontal é movimento uniforme. Aí eu vou te falar que o alcance vai ser V0x vezes o tempo de voo. O nosso alcance, Bezão, vai ser de 30 centímetros, 0,3 metros. Aqui eu vou falar para você que eu vou estar tendo o V0x, que eu estou te pedindo para achar, porque eu quero a velocidade horizontal. E quem é o nosso tempo de voo? 0,2 segundos. Então, quem é o meu V0x?
1,5 metros por segundo. Você marca para a gente a letra B. Mais uma. Questão 13. De um avião que voa horizontalmente a 80 metros por segundo, numa altitude de 500 metros, desprende-se um parafuso. Adotando o G 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, componente horizontal, ou seja, o alcance desse parafuso, foi quanto? Gente, primeiro vamos achar o nosso tempo de queda. Tempo de queda no lançamento horizontal pega emprestado a equação da queda livre, função horária dos espaços do MUV. Então, vai ser raiz de 2 vezes a altitude pela gravidade. Ou se eu não lembrar dessa fórmula, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, a função horária dos espaços do MUV. Ora, pesão lindo. A gente vai ter 2 vezes 500, 1000, dividido por 10, que dá 100, raiz de 100. Você vai dizer para o tio Augusto que esse tempo aqui é de 10 segundos. Ah, mas o alcance? O alcance, ele vai ser dado pela velocidade horizontal vezes o tempo. A velocidade com que esse avião está voando é de 80 metros por segundo. E o tempo de queda é de 10 segundos. Isso nos dá o alcance de 800 metros, letra D. Questão 14. O alcance de um projétil é 4 vezes o valor da sua altura máxima. O alcance de um projétil é 4 vezes o valor da sua altura máxima. Qual é o ângulo de lançamento? Muito bem, vamos lembrar aqui do alcance? Aí eu vou pegar aquela formulazinha pronta, tá? O alcance, eu vou ter V0 ao quadrado, sendo de 2θ, sobre a gravidade. Professor, e a altura máxima? V0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado, sobre 2G. Agora, o problema é que ele está me dizendo aí que o alcance é 4 vezes a altura máxima. Então, vamos fazer isso. O alcance ele está sendo 4 vezes a altura máxima. Nosso alcance, V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, isso vai ser 4V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Para começar a festa. V0 ao quadrado com V0 ao quadrado vai embora. G com G vai embora. 4 dividido por 2 dá 2. Né? Então, aqui o que vai acontecer, tio Augusto? Vai sobrar um 2. E aí eu vou falar para você o seguinte. Seno de 2θ vai ser 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Mas, tio Augusto, quem é seno de 2θ? É 2 vezes seno θ vezes o cosseno θ. Isso vai ser 2 vezes seno de θ vezes o seno de θ, que é o seno ao quadrado, pesão lindo.
2 com 2 a gente vai coisar, seno com seno teta também vai embora. E aí o que é que eu vou falar para você, Bezão? Eu vou te dizer que o cosseno de teta vai pegar emprestado o valor do seno de teta. Nesse caso, a gente vai escolher como sendo quem? 45 graus, porque lembra, para ser um lançamento oblíquo, eu tenho que ter um ângulo menor que 90 graus e maior que zero. Então, a nossa única saída aqui, nosso 45 graus. E aqui eu vou te pedir para a questão 15. A figura ela foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado de Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribui valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo, V0, e para o ângulo de tiro, θ. Vou continuar aqui em outra página para eu ter espaço. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. E ele sabe que a bala disparada anteriormente foi com ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. No jogo, a gravidade vale 10, considera que o seno de 53 é 0,8, cosseno é 0,6, é desprezível a ação das forças dissipativas. E aí eu quero saber qual vai ser a velocidade inicial de lançamento. Muito bem, vamos olhar para a nossa figura. Esse 120 aqui é o alcance, Bezão. Então, eu vou falar para você que o alcance vai ser V0x vezes o tempo de voo. Meu alcance vai ser o V0. Na hora que a gente pega esse projétil aqui e dispara, eu vou te pedir para a gente fazer aqui uma decomposição. Eu vou vir para o eixo X e para o eixo Y. Fazer aqui um pontilhado para te dizer que eu estou fazendo projeções. E aí eu vou falar para ti que no eixo Y, vou ter minha componente V0Y. E no eixo X eu vou ter minha componente V0X. V0Y ficou separado do ângulo, separado o seno. V0X ficou coladinho no ângulo, colado cosseno. Então eu vou falar que o V0x é o V0 cosseno dos 53 graus vezes o nosso tempo de voo, que eu vou chamar aqui só de T. 120 vai ser V0 vezes 0,6 vezes o tempo de voo. Bom, vamos simplificar aqui. Eu vou te falar que V0 vezes o tempo de voo vai ficar 120 por 0,6, 200. E eu vou deixar isso aqui guardado, Bezão. Agora vem cá. Toda a vida que eu tenho um lançamento oblíquo e eu tenho níveis diferentes, a ideia é você usar a função completinha dos espaços. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial na direção y, porque mv vai ser o movimento vertical, vezes o tempo. Como a gente está indo para cima, a aceleração vai ser a gravidade negativa, menos gt ao quadrado sobre 2. Olha só, nosso canhão saiu do zero. O espaço inicial é zero. Mas ele vai terminar na altura dos 35 metros. Então eu vou te falar que 35 vai ser zero, mais V0, agora eu tenho seno de 53 vezes o tempo, menos 10, tempo ao quadrado sobre 2. 35
vai ser V0t vezes o seno de 53 graus menos 5t2. 35 mais seu Augusto, V0t é 200. E o seno de 53 graus, 0,8. Menos 5t ao quadrado. Eu vou te falar que 5t ao quadrado, vou dar uma simplificada aqui, ó. Aí eu vou ter 8 vezes 20. Confere, tio Augusto. Eu vou ter 160. Menos 35. Eu vou te dizer que 5t2 vai ser igual a 125. E eu vou dividir isso por 5. T2 vai ser igual a 25. Então, quem é o tempo? 5 segundos. Poxa, mas traz para cá agora. V0 vezes 5 é igual a 200. Quem é que vai ser o meu V0? 40 metros por segundo, letra C. Um abraço, bons estudos, até um próximo encontro.